Fala galera, tudo certo com vocês? Estamos aí ao vivo para nossa live número 3 da semana de live, né? Semana de aquecimento para o evento Calculista 10K Ascensão que vai acontecer na semana que vem. Então estamos aí, esperar o pessoal entrar. Estamos aí na nossa semana de lives de aquecimento e já tivemos live na segunda-feira com o Henrique Bosco, engenheiro Henrique Bosco, onde a gente conversou ali na segunda-feira sobre vendas, né? Porque todo profissional da engenharia, né, não adianta só saber fazer o serviço, tem que saber vender também. Então, a gente falou na segunda-feira sobre vendas para poder mostrar para vocês a importância e algumas estratégias para conseguir vender melhor aí os seus serviços, os seus produtos na engenharia. Ontem, na quarta-feira, falamos com o Magno Ramos, que é um engenheiro, aluno do Estruturas à Prática e que conseguiu aí, num projeto, né, que ele fez, era uma obra que já tinha um projeto estrutural, o cliente estava achando que estava muito caro, muito aço, pediu para ele refazer o projeto, então contratou ele posteriormente, e ele conseguiu uma economia de R$75 mil em aço na estrutura de uma casa de alto padrão. Então uma economia tremenda. E hoje nós vamos ter uma live aí com o engenheiro Matheus. Então, nossa terceira live da semana de live, né? Semana de aquecimento, antes do evento Calculista 10K Ascensão, que vai acontecer na segunda-feira. Então, na segunda-feira nós temos o nosso evento, a partir das 8 horas, onde nós vamos juntos fazer um projeto estrutural no Eberic. Juntos, online, ao vivo, vai ser sensacional. Se tu já está inscrito no evento Calculista 10K Ascensão, então, só esperar segunda-feira ali, eu vou mandando os avisos. Se tu não está inscrito ainda, tem que se inscrever no link que está na minha bio. Então, na minha bio tem ali um linkzinho para te fazer a tua inscrição no evento Calculista 10K, a Ascensão. Vamos começar a chamar aqui. Deixa eu ver se o Matheus já está aqui na live para eu chamar ele. Enquanto isso, vou compartilhando aqui a live com outras pessoas também. Mas então, deixa eu ver, Matheus já está por aí, Matheus? Matheus não está aí ainda, então vamos esperar ele entrar. Então, se tu não está inscrito, lembrando, né? Se tu não está inscrito no evento Calculista 10K, é só clicar aqui. Chegou, Matheus. Se tu não está inscrito no evento Calculista 10K, é só se inscrever no link que está na minha bio. Então clica ali e se inscreve. O evento Calculista 10K, a Ascensão, ele é gratuito, online, ao vivo e gratuito, e nele a gente vai desenvolver um projeto estrutural no Eberic do zero. Então eu vou mostrar para vocês como abrir o Eberic, criar o projeto, importar a arquitetura, fazer o lançamento dos elementos, tudo ali até analisar, otimizar e exportar as pranchas. Então, para quem talvez nunca teve esse contato com engenharia de estruturas, é o momento de ter esse contato. Vou chamar aqui o Matheus para a nossa live, que agora ele chegou aqui. Bora lá, já estou convidando. Então, o link para se inscrever está aqui na minha bio. E hoje é a nossa última live da semana de aquecimento. Fala, grande Matheus! E aí? Beleza? Tudo certo? Tudo certo. Cara, eu nem perguntei pro pessoal, mas vocês estão me vendo e ouvindo bem? Eu sempre pergunto, hoje eu acabei esquecendo e não perguntei. Mas vocês estão vendo bem aí, ouvindo bem? Tá tudo certo para vocês? Cara, eu não sei o pessoal, mas eu tô te ouvindo e vendo maravilhosamente bem, entendeu? E eu tô te ouvindo bem também aí já, tá tudo certo. Matheus, primeira live que a gente vai fazer, né, Matheus? Isso. Primeira oportunidade aí. Para quem não te conhece ainda, difícil não conhecer o Matheus, né? Principalmente naquela questão da barra fibra de vidro, né? Tu até postou hoje, né? Hoje para dar aquela cutucada no calculista. Beleza, vamos chegar com o vergalhão de fibra de vidro para deixar o calculista doido. Tu até postou hoje, né? O engenheiro Matheus do Instagram. Tu que é o engenheiro Matheus do Instagram. Cara, é isso mesmo, galera. Você que é o cara dos vídeos? Você que é o cara do vergalhão. Você que é o cara do vergalhão de vidro sim, é de padrão prata, já, né? Já tem tantos meses até hoje, cara. Então. Aqui pra ti, ó. Aí.
Já vou mandar aqui, ó. Gerdau me patrocina. Eu vou te mandar um mostruário do Vergalhão de Vitor. Não é brincadeira, cara. Não é tão assim, né? Enfim. Não, Não é sim, mas tão- se apresenta aí para quem não te conhece aí ainda. Se apresenta aí pro pessoal. Cara, então, eu sou o engenheiro Matheus, né? A gente trabalha aqui, tem uma construtora que faz casa de alto padrão, e a gente trabalha nesse mercado de construção de alto padrão há alguns bons anos já, né? Então, aqui nas redes sociais eu praticamente documento a experiência de construir casas desse tipo, né? Posto vida real do engenheiro, é desafio, é dificuldade, aqui não tem carrão, não tem ostentação, aqui é vida real, cara. Então, perrengue, calculista que manda projeto errado para obra, entendeu? Coisa, brincadeira, mas a gente realmente trabalha com vida real. Pessoal, falando que o som tá abafado aqui, vamos ver se assim Isso, melhorou bastante agora. beleza. Tá ok aí, tá? Ou não? Se não tiver, você me fala aqui. Não, tô te ouvindo bem. Não sei se tem alguma coisa aí embaixo que talvez esteja abafando, mas a hora que tu mexeu deu uma... Uma melhoradinha, né? Tô com Aí tá tristeza. bom pra caramba. Vamos lá. Tá. Mas então, de onde que tu é? Fala aí pra nós. Sou de BH. BH, que é a terra do pão de queijo aqui, entendeu? BH, ela proporciona... Cara, tem assim uma máxima aí que a gente escuta falar que quem constrói em BH está apto para tocar obra no Brasil inteiro, entendeu? Topografia muito complicada, várias partes aqui da cidade possuem solos assim desafiadores mesmo, entendeu? Então, filito, vários solos complicados e a gente lida com isso aqui, cara. Então, assim, eu vejo as pessoas falarem no Insta assim, nossa, Deus me livre, cara, terreno que declive aqui. Cara, aqui a gente come isso no café da manhã, entendeu? Então, é BH. É isso Eu mesmo. vejo ali os posts que tu faz ali do... Teve até um também que rendeu bastante ali, que era sobre o terreno aclive, declive, né? Ali, tipo assim, uma problemática, né? Antes de tu comprar o terreno, verifica aí o aclive dele, porque isso impacta na construção. E É isso, realmente, né? cara. Contenção, mexer com terra, contenção na tua obra, ela onera bastante a obra. É diferente de construir no plano. Construir no É, plano é fácil, né? eu tenho clientes, cara, assim, quando o terreno ele é um aclive especialmente, tranquilamente o cliente vai gastar uma parte do dinheiro que ele tem, porque, tipo assim, quando a gente constrói para pessoa e não para clientes, empresas e tal, construir para pessoa física, o cara tem um teto, ele não pode passar daquele teto ali. E, cara, é ingrato o terreno quando ele come 10% da verba do cara. O cara fica louco. Pô, mano, mas isso é para tirar a terra, isso é para fazer muro de arrimo, não tem lógica. E acontece pra caramba, entendeu? Então já tive Uhum. casos assim de terrenos mais agressivos assim, que acabou consumindo 20% da verba que o cliente tinha para construir. É uma realidade, tem que entrar consciente já, entendeu? Disso aí. Isso acontece direto, né? Tu diz o terreno, a movimentação de terra dentro do terreno, Movimentação, o que eu chamo de ou adequação só a aquisição do terreno em si? Não, é a adequação, tirar a terra, Uhum. fazer contenção, impermeabilizar e drenar a contenção. Deixar pronto Isso, para construir. exatamente. Então, às vezes, o cara gasta 2, 3 meses ali só adequando o terreno, sem subir parede. Ele está gastando 20, 15% do dinheiro que ele tem para colocar o lote em condições de começar a obra, sacou? Então, é Uhum. bizarro. Terreno, ele é bizarro. Ele pode inviabilizar a construção, né? Com certeza, com certeza. Aqui é muito comum, eu sou de Camboriú, né? E aqui é muito comum a gente ter, óbvio, terreno ruim, ter que estaquear. Minha casa aqui onde eu tô é estaqueada, né? Uhum. Mas, assim, é muito comum a gente ter terrenos aqui em certos locais que tem muita pedra, bem Sim. superficial. Então é assim, cavou, já encontra pedra, ela já está brotando. Às vezes tu já vê no relevo várias pedras por cima.
E isso também dá um trabalho enorme, porque alguns tu consegue tirar algumas pedras, mas outros não. Daí o que que tu vai fazer? Tem que adaptar muito a fundação para conseguir trazer uma solução. Às vezes tu vai fazer uma obra muito maior, tem que fazer uma estaca raiz para poder passar essas pedras aí, porque as outras maquinários não vão conseguir passar. Então é bem complicado. Essa questão de escolha de terreno, aonde vai ser, e teu solo ali é fundamental, né? Vai impactar Cara, diretamente, como tu disse. exatamente. E aqui a gente tem uma particularidade que, como os terrenos às vezes são inclinados, você não consegue colocar alguns equipamentos de fundação. Então, outro dia eu peguei um terreno, que é exatamente o que você falou. Mas como ele era inclinado, à medida que a perfuratriz levanta aquele eixo Uhum, ali, no terreno inclinado ela tende a tombar. Cara, aí uhum. não passa, tem que ser manual. Então, passou de 30 centímetros ali, galera no martelete, poxa, cavando 6 metros. Então, tipo assim, cara, o terreno, ele é um negócio que tem que ficar de olho, cara. Você pode fazer uma besteira na hora de comprar um terreno se o seu orçamento é limitado, entendeu? Uhum, com certeza. Então, assim, ó, para a gente começar a falar um pouco, a gente até já começou no terreno, nem começamos a construir ainda, né? Mas Pois é. qualquer. Já estamos gastando dinheiro aqui sem ter começado a Pô, obra. é. Mas qual que é a ideia? A ideia é exatamente a gente ver, né? O que que pode impactar, pontos que podem impactar diretamente na tua construção. Tu vai construir uma casa. A maioria das pessoas que estão aqui entrando na live e tal são pessoas que constroem casas. Casas térreas, de baixo padrão, de alto Uhum. padrão, 2 pavimentos, 3. Então, o que que pode impactar tanto no tempo de execução, no cronograma, quanto, né, consequentemente, no custo da execução da tua casa? Então, por exemplo, a gente falou já da fundação, do solo, do aclive, do terreno, isso tudo Uhum. impacta. Então, tu pega um terreno desse que tem inclinação, tu vai embutir uma parte, talvez, de um ambiente nessa parte que foi feito o corte. Daí tu vai ter que fazer uma contenção. E daí Uhum. a contenção não é só fazer a parede de contenção. Tem toda a questão de impermeabilização que tem que ter, etc., que Uhum. também onera um pouco mais. Então, dentro disso, por exemplo, desses elementos especiais, quando tu faz as tuas casas, aí o que que tu nota que talvez mais pesa? Tu já falou da movimentação aí, da preparação do terreno, mas talvez numa estrutura assim, ó, essa casa que eu fiz, teve um ponto aqui que destoou o orçamento por causa desse ponto, por exemplo. Aham. Cara, eu acho assim, minha percepção enquanto quem está executando, né? Uma das coisas que mais onera uma casa, é porque tudo que onera vem da arquitetura, tá? Assim, o que onera e o que barateia também. Então, assim, Peraí, deixa eu mandar para os meus arquitetos que são clientes para tu falar isso, não eu, porque eu sempre falo e os caras não não me dá voltam a falar, não ouvido. adianta. Então deixa eu chamar eles aqui para tu repetir, porque daí pelo menos é outra pessoa falando. Pois é. Então, a arquitetura é a mãe dos projetos. Assim. Tudo deriva dali, da concepção da casa. Então, se é uma concepção que nasce cara, às vezes nasce cara pela mão do arquiteto, que tem arquiteto que tem mão cara para desenhar, e tem arquiteto que ajuda o cliente, tem a mão mais leve, que carrega menos a casa, né? Ou às vezes não é culpa do arquiteto, às vezes a arquitetura ela é carregada por causa do terreno, a consequência do terreno, enfim. Mas de acordo com a forma com que a casa ela é pensada, isso vai jogar o preço lá em cima ou não. E alguns arranjos arquitetônicos eles são mais caros que outros ali. Então a gente pega, por exemplo, uma casa de 350 metros. Hoje você vai ter uma execução de 1.100.000 num caso, ou 1.700.000. Mesma metragem, a depender da arquitetura. Uma das coisas que eu acho que, assim, que eu olhando falo, cara, isso aqui tá destoando assim. É o tal do vão livre, né? Quer dizer, um vão livre e em cima as coisas são compartimentadas aí. Então, tipo assim, é um Embaixo é monte de. aquele tudo unido, né? Sala, Cara, cozinha, tudo uma coisa só. Chega em cima, exato. tem mais parede do que, né, um pombal, tipo assim, né? E essa, por incrível que pareça, isso assim, o que não coopera muito é que esse é o layout preferido das pessoas.
Embaixo você tem uma área social, que é interessante que ela seja aberta e tudo mais. E em cima a área íntima muito mais dividida, compartimentada e tal. Então, isso não ajuda muito as coisas. E quando você pega um projeto de arquitetura que o arquiteto não pensou em possíveis pontos para inserir colunas, aí, cara, é uma bagunça completa. A gente vai ter um pé direito baixo por causa de altura de viga. É... E aí a coisa começa a subir de nível, a escalar o preço, né? O custo. Muita Começa a transição, não sei baixar como é que muita você... viga, né? É. Não Começa a sei como baixar é que muita você... viga, forro baixa tudo para poder não aparecer as vigas. Daí, Exatamente. Direto, quando a gente vai pegar aqui, toda vez que eu vou pegar um projeto para executar, eu coloco a arquitetura em cima de estrutura para ver como é que está saindo o pé direito, né? E muitas vezes, o pé direito é assim, você faz uma casa de altíssimo padrão, pé direito 2,40, entendeu? Não é interessante. Então a gente não. vai no arquiteto e fala, olha, eu preciso na estrutura subir, tá? E aí geralmente tem um impacto em escada, que você tem que aumentar 2 degraus, alguma coisa assim. Então isso é praxe. Então é um arranjo, não sei como é que você lida com isso aí. Tem até uma coisa que é interessante, né? Que é esse jogo de cintura com o arquiteto. Cara, e aí, vamos revisar tal. Que costuma às vezes dar pano para a manga, né? Mas, cara, esse aí, vamos dizer assim, é um dos problemas típicos que a gente tem aqui que onera bastante a construção. Você deve lidar com isso todo dia, né? Todo dia, cara, vou te falar que hoje já foi bem estressante, assim, porque o que que acontece? O meu escritório aqui, ele constrói, faz projeto, né? Um escritório de projeto estrutural. Faz desde casa a prédios de 30, mais de 30 pavimentos. E daí Uhum. eu segrego equipes. Então eu tenho equipe para casas, obras menores, prédios intermediários, prédios menores, equipe para prédios intermediários e equipe que sou eu daí para prédios maiores. Então são equipes separadas. Daí, por exemplo, a gente estava hoje numa reunião aí, de um prédio que eu estou fazendo, porque fiz a primeira coisa que eu faço num prédio quando eu recebo, que todo mundo quer que seja feito, tem uns que não fazem, é estudo de laje do pavimento tipo para ver a melhor solução para o tipo, onde vão ter as Uhum. vigas e tal. E daí eu faço várias tipologias. Então eu fiz um estudo nesse prédio para o tipo com 5 tipologias diferentes de laje, para ver qual que era o melhor, desde bastante viga e laje maciça pequena a pouquíssima viga e laje nervurada grande. E daí, pá, tá aqui todas as opções com quantitativos. Tipo assim, ó, abriu o cardápio, agora tu escolhe. Daí eles fizeram uma opção, economia, economia. Vai lá no laje maciça cheia de viga. Agora que o projeto está no final, nas últimas rodadas de compatibilização, não, queremos mudar lá para o outro lado. Sem nenhuma Nossa. viga com laje nervurada. Mas tipo assim, não é eu apertar um botão aqui, pá, mudou, né? É uma escolha de um Uhum. sistema estrutural que impacta em tudo. Então, isso Aham. impacta no consumo de material, impacta no produto. Óbvio que tem um É. vão maior, daí eu tenho maior consumo de material, mas fica assim, sem nenhuma viga, um ambiente maior, mais limpo e tal. No primeiro, o foco era economia, porque é a primeira obra do cliente, ele queria economia. Então, esse balanço, que é o que tu falou, pô, o arquiteto não pensou, ou o É. cliente, por exemplo, ele é fundamental essa conversa, esse vai e volta e esse alinhamento. Tem uma outra obra que a gente está fazendo aqui, que daí é com a equipe de casas, que é uma casa aqui no condomínio que eu moro, que tem um balanço frontal de quase 7 metros. É o maior Nossa. balanço em concreto armado que a gente fez até agora. Só o balanço Aham. frontal, quase 7 metros. Ela é uma casa que toda garagem tem balanço. Como é que a gente É. resolveu? A gente resolveu com uma treliça de concreto, porque o cliente não quer proteção. Ele falou, não vou pretender, se vira. Daí a gente Ah, fez é? uma treliça de concreto, 2x assim e tal, Ah, mas o arquiteto não tem conversa. É diferente. O arquiteto, se eu falar um A, ele fala B. Tipo assim, é entendi. aquele cara que não quer conversar e alinhar. Então, isso, para mim, é o maior impacto nos meus projetos, com certeza. Daí impacta no quê? No custo ali do cliente, né? É o que tu falou. É. Não ter esse alinhamento, esse pensamento, impacta diretamente no produto e no custo. No custo Uhum. da obra e na qualidade do produto. Pé direito mais baixo, porque ficou muita viga, daí teve o forro, etc. Exato, cara. Então, assim, você vê muitos projetos que estão fadados a ter problema estético por conta de
às vezes, dessas falhas de concepção. Então, vão muito aberto, pé direito 2,80. Cara, assim, de laje a laje, né? Vai dar problema, sacou? Vai Vai dar ficar com problema. menos de 2,40 no final. Vai ficar com menos de 2,40 no final, né? E às vezes também, assim, as pessoas não pensam muito em passagem hidráulica também, né? Porque, cara, onde é que você vai descer água de chuva se é tudo muito aberto, não tem... Então, assim, a gente lida muito com esses problemas aí. Agora você falou do balanço aí, aconteceu uma coisa interessante aqui outro dia, que a gente fez uma obra que o balanço frontal dela são 10 metros por 5. A garagem é Uhum. toda, só que foi na Ela metálica. vai 5 para frente e tem 10 de testa, assim. Tem 10. Aí a gente desenvolveu um cálculo estrutural no concreto e no metal, né? Só que no concreto estava dando uma viga lá de 1,10 m. Assim. Aí foi para o metal. Só que a vibração é tão grande, abrindo um parênteses na live. E aí, cara, eu liguei pro calculista metálico e falei, cara, tem como enrijecer essa parada, sei lá, porque o cliente tá aqui, cara, e tipo assim, aí sabe o que ele me falou? Cara, é por isso que essa parada chama balanço, entendeu? O que você tá querendo? É isso. Bah, Você tá vivendo a realidade. Então, não era o que ai, tu cara, queria um são balanço coisas, grande. Se fosse um balanço são, pequeno. são coisas assim que é um equilíbrio entre arquiteto, engenheiro, cliente final. Muitas vezes a gente está executando a obra, a gente tem que costurar todo mundo ali para todo mundo ficar em paz e ficar feliz no fim do dia, entendeu? É isso aí. Aqui, sabe que aqui em Balneário tem o Balneário Camboriú Shopping aqui, né? Que é o maior shopping da cidade. E ele tem vários mezaninos metálicos. E tem um mezanino de uma loja que eu não vou citar aqui, obviamente, mas esse mezanino vibra. A gente anda, é um mezanino onde tem tipo coisas mais baratas e embaixo são as coisas mais caras. Daí tu sobe lá para ver o que está mais ponta de estoque e tal. Cara, ele vibra muito. É o que a gente fala quando tu entra no estado limite de serviço para verificação do projeto estrutural, no conforto do usuário. Não está passando Uhum. no conforto do usuário na vibração. Então são coisas assim. Mas, por exemplo, uma obra, geralmente que tem estrutura metálica, para a gente diminuir a vibração, a gente faz uma laje de concreto boa, porque daí aquela laje de concreto ela segura a vibração. Às vezes Uhum. ficou uma laje também mais fina, daí foi o que gerou a Uhum. vibração, né? Cara, então, esse ponto que você está falando, ele é fundamental em obra de alto padrão, porque o cliente faz questão disso aí, desse conforto, entendeu? Às vezes o cara está investindo bastante numa casa de condomínio, ele não quer isso aí. E outra coisa, ele quer um isolamento acústico legal do primeiro andar para o segundo. Então Uhum. não adianta você ir lá, a gente falando bastante de laje, né? Chega lá e botar, cara, uma lajinha que vai trepidar e que vai ser fininha e que ele vai se sentir que está num apartamento, né? Então Uhum. tem muita gente que migra de nicho assim do padrão normal para um padrão alto padrão e que nas primeiras obras comete esse tipo de pecado aí, faz uma coisinha mais básica, que traz todo aquele background, né, de obra mais simples e que a gente tem que ficar esperto. E às vezes o cara xinga o calculista, viu? Pô, mas Ah, normal. a laje que o cara pôs, o cara é louco e tal. Mas quer dizer, tem que entender o que está por trás ali do desenho, qual que é a demanda, né? Exatamente, a questão das escolhas, né? Isso é bem assim, é que a gente conversa muito, a gente tenta ali com o cliente, sempre vem aquela questão, né? É mais barato, mais barato, mais barato. Só que no momento que o cara vai para uma casa de alto padrão, a casa do cara de alto padrão, da pessoa de alto padrão, ela não pode ser alto padrão somente no piso que ele vai colocar. Sim. Ela tem que ser alto padrão em tudo. Então a escolha da estrutura que eu vou ter é para conseguir elevar o padrão da casa. Essa questão da acústica não é nem a acústica só de cima para baixo, talvez alguém andando de salto, de baixo para cima, porque de manhã, à noite, está fazendo uma festa, alguma coisa assim, mas tu tem criança e a criança está dormindo no quarto em cima, ela não consegue dormir por causa do barulho ao contrário. Então não É. é só de cima para baixo, é de baixo para cima. E daí a gente tem que pensar muito nisso nessas horas. A Uhum. acústica é um dos pontos fundamental assim hoje, né? Fundamentais, né? E tem a ver com a qualidade do produto, a percepção que a pessoa tem depois que ela está morando, né?
tem muita coisa que vem do projeto estrutural que a gente sabe que tem a ver com a qualidade do produto, né? Que é o alto padrão lá do comecinho até a finalização, né? Isso tem total sentido, né? Então, por exemplo, tem gente que acha que o projeto... Cara, eu posto muito os projetos em execução, né? Você vai nos comentários, tem... Que tamanho de coluna é essa? Cara, que esses caras são loucos, olha isso e tal. Mas tem a ver com o que a gente está falando aqui, cara. Com a qualidade do produto, né? A qualidade estrutural da coisa ali. Então... Hoje em dia, quando a gente fala em BIM, né? Hoje em dia tá tudo o BIM, o BIM. O BIM é o tu pensar no produto final. O BIM não é só tu pegar e sobrepor as coisas, compatibilizar, ou tu conseguir mais informação para fazer orçamento, ou mais informação para fazer o cronograma. Não só isso. É tudo isso para pensar na qualidade do produto final, que daí entra todos esses aspectos, né? Então, eu vou fazer uma estrutura que seja mais barata, mas que encarece as tubulações, o hidro, não sei o quê, não sei o quê. Então, peraí, talvez seja melhor eu ter uma solução que encarece a estrutura, mas que me libera todo o hidro. E assim é uma jogada de mão dupla, né? Porque daí a ideia não é quanto o cliente vai gastar para construir a estrutura ou para fazer o hidro ou em tijolo. É quanto que ele vai gastar no produto final. Tipo assim, então isso envolve tudo que tem nesse conjunto. Não adianta economizar muito num e tem que gastar no outro. Tem que balancear. Daí entrando nisso, a gente entra, por exemplo, das obras que tu fez aí, o que tu acha que mais impactou, como tu comentou, geralmente é essa questão de a arquitetura não ser modular, o arquiteto não pensa muito em como que vai ser a solução estrutural, daí quando chega a estrutura, chega uma caixinha de surpresa, né? Cara, Não exato. sabe como é que vai sair. Tem até uma foto que eu vi, um vídeo, na frente de uma casa que tem umas vigas inclinadas, assim, daí eu pensei, tá vencendo um balanço ali, não tá? Cara, essa casa que você está falando, ela é totalmente atípica do ponto de vista estrutural. Ó, essa casa, ela é bizarra, assim, é uma coisa de louco, né? Quando a gente pega, o Nivaldo, uma casa padrão de condomínio, geralmente ela vai ser feita com uns 9.000 quilos de aço. Cara, é isso, assim, entendeu? Quando passa dessa conta, aí você coça a cabeça e fala, cara, tem alguma coisa aqui estranha. Então, eu Pulguinha peguei atrás da orelha. Cara, tem um trem aqui. Aí, por exemplo, eu peguei uma casa recentemente que estava com 13.000 quilos. Você olha e fala, cara, 13? 400 metros, tal. Peguei, aí, cara, quando é assim, eu refaço o projeto. Passo para alguém refazer. Dito e feito, cara, o calculista que eu trabalho com ele aqui refez, deu 38 mil a menos de aço, numa brincadeira, assim. Ele nem refez tudo. Olha, é uma loucura. Ele falou, cara, eu nem lembro como foi, mas olha, daqui para frente eu posso até refazer, mas vai ser do zero. Tá? E tipo assim, e a obra já estava em vias de começar ali, o cliente não quis assumir aquele novo prazo. Ele refez, eu acho que foi fundação, alguma coisa assim. Cara, fundação e contenção ali. Cara, tiramos assim quase 40 mil brincando. Agora, essa casa lá, eu falei tudo isso para dizer o seguinte, o normal é uns 9.000 quilos. Essa casa, ela foi feita com extrema consciência pelo calculista, mas ela tem 15.000 quilos. Porque ela tem todas as cambalhotas estruturais que você possa imaginar, cara. E tudo que é elemento especial também. Não é tudo. Ela tem tipo assim, 3 balanços. Tipo, um andar assim, o outro aumenta para cá e o outro aumenta para cima do que já estava aumentado. Aí, para os fundos, ela tem uma laje enorme em balanço. Na ponta da... A galera de obra é engraçada, né? Eles apelidaram um pilar da obra. Você vê, o cara bota apelido até no pilar. Eles chamaram o nome do calculista. Eles chamaram o pilar de um pilar afrontoso. Lá, eu já fiz a forma do afrontoso. Por que ele é afrontoso? Ele tá na ponta do bico, assim, do balanço e, tipo, dá uma sensação até de agonia na hora que você vai falar, cara,
olha o negócio cara, não tem lógica. E aí a estrutura da casa é toda assim, mas é porque a arquitetura nada bate com absolutamente nada. Tem um monte, cara, tem uma foto, eu tirei uma foto, falei, cara, essa foto vai para posteridade. Tipo uma marquise em balanço no primeiro andar, e o segundo andar nasce em cima da marquise. E nasce um vão livre em cima da marquise, é uma bagunça. A solução que o calculista achou foi, cara, na hora que você olha, você fala assim, mano, isso aqui tá estranho, mas é porque não tinha como fazer diferente, a gente conversou demais. Então, uma casa dessa, você perguntou o que onera a obra? Cara, arquitetura é o tipo de desenho. Agora, a gente está aqui falando de aço. Quando você aumenta o aço, você faz... É aquela pecinha do dominó, né? Costumo brincar. Você dá o toque na primeira, o aço leva para o concreto leva para a forma leva para o escoramento, por aí vai, né? Então, cara, o desenho da casa... O cara quer fazer uma obra dentro do orçamento. Ontem eu atendi um cliente aqui no escritório. Ele chegou aqui, eu quero construir, tenho tanto. Falei, olha, seu orçamento é apertado para a metragem que você está querendo fazer. Cara, você tem que acertar a mão no arquiteto. Porque se você pegar um cara que vai desenhar uma aventura, você não vai fazer. Entendeu? Aqueles então, caras que fazem aqueles projetos arquitetônicos só de imagem 3D, né? Mas para construir, como é que vai ficar em pé, ninguém sabe, mas a imagem 3D funciona. Assim, a minha casa, por exemplo, o arquiteto da minha casa é o primo da minha esposa. Tudo alinhadinho, não tem uma transição aqui em casa. Tem 300 metros quadrados a casa, não tem uma transição. E foi 6 mil quilos de aço aqui em casa. Agora, por exemplo, ontem a gente conversou na live ontem com o Magno Ramos, que é um aluno de estruturas na prática do meu curso, do meu programa de mentoria, e ele fez um projeto aqui no condomínio com indicação minha, eu não estava com tempo para fazer e indiquei ele. E o cliente já tinha um projeto estrutural. E o projeto estrutural da casa de 370 metros quadrados estava dando 16.800 quilos de aço. Nossa! 370 metros quadrados. Daí o cliente veio falar comigo porque é meu amigo. Daí eu falei, não, deixa eu ver os projetos. Não, realmente está muito, mas eu não tenho tempo para te atender, a não ser que tu tenha prazo. Não, eu quero começar ontem, aquele negócio, né? Está praticamente chegando a hélice contínua ali e eu vou ter que refazer o projeto. Daí não, eu indiquei então o Magno fez. Deu 8.800 quilos a menos ao Magno aqui, ó. Deu 8 mil quilos de aço no final. 8 mil quilos, metade. Era uma outra casa que dava para fazer em aço. Nossa. Que né? Então, a gente tem que entender. A arquitetura onera, se não for alinhada e tal, mas também tem a questão de conhecimento técnico que pode atrapalhar muito. É o mesmo projeto arquitetônico que foi refeito e dava 2 casas em aço. Então, só conhecimento técnico para o projeto estrutural. Daí, pensando nisso, por exemplo, o que tu já pegou aí de bucha? Tipo assim, pô, esse projeto estrutural aqui, cara, tá difícil de executar isso aqui, não tá... Qual foi as maiores buchas que tu já pegou aí? Ah, cara, nossa, já peguei tanta coisa aqui. Já peguei projeto, cara, muito mal detalhado e que, tipo assim, a gente foi levando aquele negócio e que você praticamente tinha que levar o calculista na obra. Cara, como é que funciona isso aqui? Me ajuda. Ah, não, foi mal, vou gerar uma revisão dessa piscina. No final, a gente tinha um projeto e tinha um apêndice de 30 micro-revisões. Cara, que bagunça. E fora o que foi feito errado que a gente não percebeu, talvez, né? Então, cara, projeto mal detalhado. Teve um cara que eu trabalhava com ele e ele fazia muito cálculo para mim, mas ele foi crescendo o escritório, cara. Eu imagino que isso deve ser uma pedra no sapato do calculista, porque o cara, ele vende a mente dele, né? A inteligência dele e tal. E aí, ele crescer, cara? Como é que faz isso? Eu sei que o escritório foi aumentando, cara, visivelmente a qualidade dos projetos reduziu muito em termos assim, de compatibilização, de detalhamento. Então, assim, isso já aconteceu também. Projeto exagerado, nem se fale. Cara, uma vez eu fui começar a executar uma casa e a gente... Eu bati o olho no projeto e falei, vamos revisar, tá exagerado.
E aí, tipo assim, o calculista cobrou X e a economia foi, tipo, 10 vezes o que ele cobrou, entendeu? Então, e isso a gente não tinha começado a obra. Então, tipo assim, cara, olha o valor que tem o acompanhamento técnico, né? O cara pensa que engenheiro é gasto. Antes de começar a obra, a minha administração quase se pagou com um toque ali de direcionamento, né? Cara, já peguei coisa que foi bucha. A gente falou aqui que a arquitetura onera a obra. A gente começou falando de terreno. Esses dias eu fiz uma obra, né? Tô fazendo ainda. Uma dessas obras que está aí no Instagram, que o solo era aterro puro, né? 15 metros de aterro. E aí a fundação foi 6 mil quilos, cara. Então, tipo assim, porque a gente tem que fazer estaca de 20 metros, barra de 16 milímetros, uma confusão danada. Então, pensa o que é o chão também. Pode. Quando tá muita alta a taxa de aço, ou é arquitetura, né? Ou é exagero do calculista, ou tem alguma zebra ali na fundação que está carregando a mão ali, né? Então, assim, já aconteceu de tudo isso. Calculista ignorante. Cara, esses caras que revisam, esse projeto que a gente... Eu nunca contrato o outro cara direto para revisar. Eu vou no primeiro calculista. Falo, cara... Só que é um trem, né, também, que... Como é que você fala isso com o cara? Ô, mano, você não quer reduzir aqui metade do aço, não? É um trem difícil, né? Mas, geralmente, os caras... Não, imagina. Troca por barra de fibra de vidro. Vamos vir aqui com um vergalhãozinho de vidro aqui. Mas, tipo assim, eu acho até antiético, né? Sei lá, vou no cara primeiro, não sei, eu tenho esse negócio. O cara é irredutível, vai o outro lá e revisa o projeto. Então, é complicado, cara, assim, são muitos fatores, né? Mas, no geral, tem um bom relacionamento com a galera. Apesar de tudo. Amizade, exatamente, entendeu? Assim, aqui, cara, para mim, o mais é o arquiteto aí, no caso, né? Geralmente, por exemplo, tu tá falando assim da experiência de, para executar a obra na estrutura, óbvio que o teu contato daí é com um calculista. Aqui comigo, né, o meu impacto maior nesse quesito é com o arquiteto. Tipo, eu tô sempre em contato com o arquiteto de todos os projetos na hora que eu tô elaborando, que é assim, ó, fulano, o que tu acha aqui? Dá para fazer isso? Dá para puxar para cá? Dá para puxar para lá? Vamos mudar aqui? Posso considerar isso? E assim a gente vai deixando redondo, né? Para poder chegar na finalidade estética que o arquiteto quer, dentro do orçamento não exagerado que o cliente quer também. Então a gente, né, tem que ir alinhando, mas é sempre, né, a gente tem que ter. Acho que isso é uma coisa de exatas, né? O pessoal de exatas é muito fechado, mas, por exemplo, o pessoal que é calculista é o cara, acho que mais fechado ainda, talvez. É aquele, o núcleo Cara, dos fechados da engenharia que viram os calculistas e ficou o núcleo dos fechados. Então é difícil, eu entendo, é difícil às vezes ter uma conversa. E cara, tem daí... uma coisa que eu vejo dentro disso aí, é que é um toque, assim, se tem, com certeza tem uma galera que é calculista ou aspirante a calculista que está assistindo a gente. Cara, uma coisa básica que eu vejo, o calculista, ele é o cara mais fechadão da história, assim, ele é o nerd, né? Ele é o nichado dentro da engenharia. Geralmente. Cara, mas ele tem um tanto orgulho disso que ele vai conversar com o arquiteto, cara, ele espanta o arquiteto ou até o cliente, ele vai falar de módulo de elasticidade, cara, você tem que falar assim, cara, se eu botar uma baita de uma viga aqui, vai comer seu pé direito. Pronto, você está numa linguagem que você aterrizou, todo mundo entendeu, você deu o seu recado, e o engenheiro, de modo geral, ele não se comunica bem, entendeu? O cliente me contrata, assim, eu falo por mim, né? Eu não sei quem te contrata, se é o cliente, se é o construtor ou se é o arquiteto que indica, mas quem me contrata é o dono da obra. E eu tenho certeza que ele só me contrata porque ele sente que eu entendi ele. E, cara, e por incrível que pareça, ele me entende, entendeu? Se eu corto essa ponte, coisa que engenheiro dificilmente consegue, né, fazer bem feito, se você consegue dar o seu recado e ser um bom comunicador com o cliente, é meio caminho andado. Baita dica de carreira, cara.
A gente acha que carreira é você pegar e ir para um lado técnico, cara, eu preciso de pós-graduado, porque, cara, o que mais vai abrir porta na sua carreira é você match com os outros, entendeu? Uhum. Pegar e se fazer entender e abrir portas, cara, na comunicação, né? Então, o que você É falou isso faz aí. sentido, viu? É isso aí, a gente falou até bastante, cara, na live que a gente fez na segunda-feira com o Henrique. O Henrique, ele é da engenharia diagnóstica, mas ele é especialista também em vendas, né? Assim, ele é um baita de um vendedor. E, assim, é fundamental. O cara, para poder viver do que ele faz, da arte dele, digamos assim, né? A minha arte é fazer projeto estrutural. Para viver da arte dele, o cara tem que saber negociar, saber vender, e isso é saber se comunicar, né? Então, e o comunicar é fazer aquela experiência completa não só na hora de tu vender o projeto, mas é tu fazer a experiência completa de vender o projeto, começou a fazer, se comunica com as pessoas para ter as informações, fazer algo bem feito, terminou, vai para a obra, começa ali uma comunicação de tira dúvidas, acompanhamento, querendo ou não, mesmo que não faça acompanhamento da obra, mas o acompanhamento de saber se está sendo bem feito ou não, se tem alguma dúvida, é uma experiência completa que finaliza na entrega da obra. E isso aqui é a chave para o cara virar e ter sucesso na carreira. É ter esse acompanhamento, causar essa experiência para o cliente através, basicamente, da comunicação, do começo ao final da experiência dele. Do primeiro contrato ali para iniciar o projeto até ele receber a chave da casa e poder entrar, porque nesse processo inteiro tu ainda vai estar envolvido. Isso aqui é a diferença. Daí é o que vai fazer o cara te indicar ali na frente, ó. Não, fulano ali, pô, me atendeu super bem, sempre solícito, conseguiu resolver com o arquiteto os problemas, com o engenheiro de execução de obras os problemas, deu tudo certo. É essa experiência completa, né? A jornada completa do cliente, que se tu estiver junto dele na jornada completa dele, tu vai estar junto dele na indicação do resto da vida dele. Exatamente. Cara, e uma coisa que é legal é você entender quem é o seu cliente, né? Porque para o calculista, o cliente, eu tenho certeza que eu sou o cliente do calculista. Eu que indico o cara, o calculista que eu geralmente trabalho. Eu indico, eu vou lá, eu falo, cara, vai sair para amanhã mesmo? Cara, não sei o quê. Ele me atende, ele não atende o dono da obra. Geralmente o dono da obra te contrata e tu contrata ou indica o calculista aqui. Exatamente. E uma coisa que você falou que eu faço diferente também, que eu achei curioso, é que você fica naquele bate-bola com o arquiteto, né? Cara, vamos. Cara, aqui, na verdade, quem me contrata é o cliente, direto. A grande maioria, quem me contrata diretamente é o cliente. Seja a construtora grande, seja a pessoa que vai construir a sua casa. Olha Geralmente, só. quem me contrata é o cliente direto, mas por indicação do arquiteto, por indicação de um outro complementar. Mas daí eu pego só a indicação do cliente, eu mantenho o cliente sempre informado para ter essa experiência, mas daí começa o meu bate-bola aqui com o arquiteto, para alinhar as coisas. Por incrível que pareça, eu vou lá, indico o calculista, cara, e eu fico fazendo essa mediação aí, tipo, cara, eu viro pro arquiteto e falo, olha, às vezes o calculista me troca uma palavra com o arquiteto. Eu pego e falo, isso aqui não, isso aqui vai, isso aqui volta e tal, e esse bate-bola eu acabo gerenciando essa revisão toda aí e tal. Então, enfim, assim, tem que entender quem que a gente está atendendo, né? Eu estou remetendo ao cliente. Mas o cliente, às vezes, do calculista não é o dono da obra, é o arquiteto ou o engenheiro, né? Isso é fundamental também. E no alto padrão, cara, é isso, assim. É um nicho fechado, né? Já que o tema nosso é alto padrão, e você tem tudo para se perpetuar dentro dele, entendeu? Tipo assim, as pessoas, se você entrega um valor legal, você vai atender uma segunda, uma terceira, uma quarta, quinta vez tranquilo, entendeu? Eu não sei até se o Diego está aqui ainda, o Diego comentou aqui antes. Ele é um aluno de estruturas na prática também, que ele construiu... me fugiu agora, acho que já tem mais de 100 casas, né, Diego? Tudo casa de alto padrão, então imagina, tu construindo aí obras de alto padrão, tu pode, tipo assim, a pessoa acha que às vezes, não, eu quero começar a construir casa, mas eu quero fazer prédio, e sendo que dentro do nicho de alto padrão,
seja só prestando o projeto, o serviço, ainda é um nicho muito grande, tem muito condomínio, muita casa em tudo que é lugar. Aqui onde eu moro é um condomínio de alto padrão grande com 1.000 lotes. Ó, tá aí o Diego. Com 1.000 lotes. Olha quanta casa tem para ser Nossa. construída aqui. É. Daí tem um outro condomínio aqui no lado e tem um outro condomínio aqui. Então é um nicho muito grande só no alto padrão, que tu pode crescer muito. E o Diego, ele faz basicamente, acho que agora começou a fazer uns predinhos, né? Mas basicamente o foco dele é casas de alto padrão. Pois Projeto é, eu estrutural, tava calculista. conversando isso com outro engenheiro hoje, cara. Porque, assim, direto a gente vê colegas de profissão, dono de escritório, dono de construtora, que fica flertando com outros nichos. Nada contra você pivotar seu negócio, mas não tem nada melhor no médio prazo do que você entrar num nicho, montar uma cerca, dominar aquilo e ser o melhor daquela parada naquela situação. A minha cerca que eu fecho são condomínios. Então, eu penso 1000 vezes antes de entrar num novo condomínio, cara. Tem a galera lá que se indica. Cara, o que eu vou fazer lá? Às vezes não é interessante. Agora, esse condomínio aqui, cara, aqui eu faço questão. Aqui eu não posso perder alguns contratos porque eu vou me complicar. Então, aqui é minha área, que é minha atuação. Já sou amigo do gerente do condomínio, todos os fornecedores perto. Eu já sei Networking básico, né? cara, quem que é o mais barato, quem que não sei o quê. Então, um cliente vai indicando para o outro ali dentro. E o cara nem se conhece, mas na festa junina do clube, do condomínio, os caras, eu fiz minha casa com o Matheus, foi bom pra caramba, toma aqui, segue o Instagram dele e acabou. Então, a gente facilita a nossa vida quando a gente define um nicho e entra ali e arrebenta ali. Entendeu? Então, assim, a gente cria mais trabalho para a gente. Eu acho que é uma estrada mais complicada você ficar trocando de nicho, né? E o alto padrão nos favorece isso. É uma galera que se indica, são poucos fornecedores. Você vai fechar esquadria no alto padrão. Você conta numa mão os caras competentes, entendeu? Você vai fechar fornecedor de tal e tal coisa. Cara, é muito. Então você afunila muito sua atuação. Então, aí fica bacana, fica fácil, né? Então, isso aí faz sentido dentro da nossa atuação aqui. É assim, o nicho, cara, é fundamental. Isso aí é uma coisa que eu sempre bato, assim. Eu só faço projeto estrutural. Então, eu só faço isso. Sempre falo para os meus alunos assim, ó, tu tem que nichar, a ideia é nichar. Ah, não, tu quer fazer outros projetos complementares também? Beleza, mas então tu fecha um cerco numa área, como tu falou. Mas o fato é que assim, ó, quanto mais especialista tu é, quando precisarem daquela especialidade, só vão lembrar de ti, porque tu é especialista na tua região daquilo. Então chegou aqui na região, preciso fazer estrutural. Primeira pessoa que vem na cabeça é o Nivaldo, porque daí o especialista, só faz isso e na região já criou sua autoridade por só fazer isso e fazer muito isso. E daí tu Exato. acaba tendo sempre indicação de tudo que é lado. Para mim é muito comum eu Exato. fechar Cara, com um cliente que o cliente fala assim, isso é esse cerco que a gente fecha no nicho. Deu uma travada? Estás me ouvindo aí? pois é, olha só. Você tá me ouvindo aí? Tô te ouvindo, deu uma travada Tá na me ouvindo imagem, aí, mas tô te Nivaldo? ouvindo. Deu uma travada aqui. Voltou, acho que voltou. Então, olha só o que acontece. Voltou, né? Outro dia eu Uhum. tava viajando de avião, cara. Na hora que o avião aterrissou, sabe quando dá aquela pancada? Pum! Eu falei, eita, o pisão de concreto aqui deve ser sinistro, né? Daí eu falei, cara, quantos engenheiros calculistas de pátio de aeroporto existe no Brasil? 2, sei lá. Esse cara nichou tanto. Claro que não tem um aeroporto construído por dia, mas quando tem, é só o cara e ele cobra, cara, o tanto que você, às vezes, o que vale 100 projetos de casa. Uhum. Então, a nichar é como se fosse a ponta de uma lança, né? Quanto mais você afunila, mais rápido você
você vira autoridade dentro daquele assunto ali. Então, se você pega um nicho ultra específico, com 1 ano, 2, você é referência. Ao passo que se você é generalista, você vai demorar 15 anos para você virar referência naquilo. E quando a gente vira referência, a gente tem um preço um pouco mais elevado, vive um pouco mais tranquilo. Cara, nichar é o canal, entendeu? E Nichar a gente é não o canal. concorre, a gente não tem Exato. concorrência. O que acontece? Quando tu faz de tudo, faço elétrico, hidráulico, hidrossanitário, faço elétrico, hidrossanitário, preventivo, arquitetônico, estrutural. Eu vou concorrer com o cara que só faz arquitetônico, com o cara que só faz o preventivo, com o cara que só faz... Vai acontecer. Não importa que eu faça os outros, eles não vão me indicar para os outros, porque em um deles eu concorro. Então, eu não vou ter muita indicação. Ao passo de que se eu só faço um, todos os outros me indicam. O arquiteto me indica, o do hidrossanitário me indica, do preventivo, todas as outras áreas me indicam. Então, quando tu faz um, tu não tem concorrência, tu não cria tanta concorrência quanto mais nichado tu é. Um exemplo, né, não muito longe, ó. Aqui em Balneário Camboriú, os prédios extremamente altos. Quem faz os prédios extremamente altos aqui, o maior prédio que tem no Brasil hoje, que é o Yacht House, né, a famosa as Torres Gêmeas de Balneário Camboriú, não foi feito projeto estrutural no Brasil. O projeto estrutural é de um cara do Panamá que calculou tudo e o projeto foi detalhado no Brasil pelo pessoal da Precisão Engenharia aqui de Itapema. Mas eles detalharam. O cálculo foi feito no Panamá. Pensa num negócio tão específico que nem no Brasil pegaram. Pegaram o cara lá do Panamá. O cara já fez um monte de obra desse porte em outros lugares do mundo. Ultra específico, né? Então, assim, cara, eu fiz essa casa que eu te falei de metal, com esse balanço enorme na frente. Foi a primeira casa metálica que eu fiz 100%. Eu já fiz muita estrutura metálica, mas às vezes era mista e tal. Cara, e aí só o fato de fazer uma casa 100% metálica, eu comecei a fazer muitas coisas pela primeira vez. Cara, tudo que eu ia fazer, cara, isso aqui é a primeira vez. E engenheiro tem muito isso. Você sempre faz coisas pela primeira vez, você tem que ligar esse drive, né? De não incomodar com isso. E você não vai rodar sempre no piloto automático, você sempre está fazendo coisas pela primeira vez. Mas eu comecei a reparar como não tem no mercado soluções prontas. Eu falei, cara, eu vou nichar. Esse pensamento me passou pela cabeça. Eu vou nichar em construção de casa metálica. Tem uma demanda reprimida enorme. Uma galera que quer fazer, não encontra quem faz, não sabe onde compra. Eu trouxe o material de Volta Redonda, Rio de Janeiro, caminhou 700 km a casa, né, o esqueleto da casa. Olha isso. Tipo assim, você não sabe quem detalha projeto. Então, é tão nichado que se o cara tiver essa vontade, eu quero construir uma casa de metal, automaticamente é o Matheus. Sim, se eu nichasse, sacou? Então, você vai ter um público muito menor, mas é um público que vai vir direto, né? Muito mais fiel, né? Então, nichar é o canal. Então, assim, todo dia a gente tem uma ideia criativa para ferrar com a própria vida, né? Eu não caio nessa mais, não. Ela fala, cara, eu tô aqui, tá dando certo, é daqui para lá, não vou ficar viajando na maionese com outras coisas, não, entendeu? É verdade, é verdade. E daí, então, dentro, por exemplo, dessa casa de alto padrão metálica, né? Quando vai fazer algo metálico, é algo que talvez no condomínio não tenha tanto, então a pessoa já nichou, tipo assim, né? Já sabe, ó, o Matheus que faz ali. E no metálico tu consegue talvez atender algumas coisas que ali no concreto tu não ia atender. Pô, aquele vão lá com redução da altura da viga que precisava. Quando a gente vai para o alto padrão, é aquele negócio, tem que entender que alto padrão não é só o piso caro, né? Não é só a esquadria bonita. A estrutura também tem que ser de alto padrão. Então, vai ter um gasto maior na estrutura porque ela atende uma funcionalidade, uma estética totalmente diferenciada. Daí, então, a gente consegue atender isso aí que até a gente comentou no começo, né? Que tu comentou. A arquitetura não é muito alinhada, daí onera na estrutura. Aí na metálica tu consegue ganhar aquele pé direito, fazer aquele vão que precisa de integração da sala, cozinha, área de festa, tudo num só, sem, né, ter uma estrutura de concreto robusta, etc. Acho que talvez na estrutura metálica tu passou por
Na execução, o que que tu teve mais dificuldade, talvez, nessa casa de estrutura metálica? Cara, na execução dela, a gente teve uma dificuldade com a mão de obra que foi muito peculiar, que não é a mão de obra do armador, do carpinteiro, do pedreiro, é um tal de montador e soldador, que, cara, Uhum. às vezes a gente tem dificuldade com o pedreiro porco, né? Só que o pedreiro porco, a máxima do pedreiro porco é que ele corrige na massa. Só que no metal, cara, não tem massa. E aí, cara, era, a gente teve que ficar na fiscalização, cara. O cara tirava um pé, a gente colocava o nosso. Porque, e é rápido, né? Eu fui almoçar, cara, com 2 horas, o cara soldou meia casa fora de esquadro, de prumo. Falei, meu Deus do céu. Fora de Cara, esquadro. Se que fosse ainda prumo, uma ligação parafusada, era só soltar e fazer de novo. cara. Depois Isso que tem. soldou, pensa no pepino. Cara, mas ele tava só ponteando, né? Não fez o cordão Ah, de tá. solda. Então, mas ele, cara, e o cara um brutamontes. A gente falou, cara, você vai desmanchar, bicho. Como é que você faz uma. Cara, o cara, e aquela mão de obra bem truculenta, bem difícil de lidar. Foi uma indicação, não conhecia o cara. Mas então, assim, tirando isso, cara, é uma delícia o metal. A gente montou o esqueleto todo dessa forma que eu tô te falando, com todos esses revés aí, em 2 semanas. Cara, 2 semanas, tudo em pé, depois só viemos fechando. Fácil de montar, fácil de pintar. Muito bom, cara. Gostei demais da experiência. Então, e outra coisa, né? Quando a gente fala de estrutura de casa de alto padrão, a gente está falando de uma coisa muito grande, um leque enorme, né? E o concreto armado, ele é uma fatia, claro que é maior, né? Mas tem um leque de opções que vem com tudo no mercado. Todo mundo está ansioso para trabalhar com coisas diferentes aí. Ontem eu abri uma caixinha de pergunta. Cara, o que você quer saber? Fala o assunto aí que você tem interesse de saber aqui do perfil. Eu fiquei admirado. Provavelmente o que mais veio era em quem tu vai votar. Ah, essas daí eu nem coloquei na estatística. Ai, nem fala. Mas, cara, sistemas construtivos diferentes, cara. Uma galera. Eu nem tô falando disso, já acabei a casa metálica tem alguns meses. Quando eu tava fazendo, eu tava batendo muito nessa tecla. Cara, mas tá não, eu nem sugeri, nem tava lembrando desse assunto, mas tá na boca do povo, tá na boca da galera, cara. Então eu acho que o engenheiro faz muito bem em saber pelo menos direcionar, cara. Isso aqui tem cheiro de metal, sacou? Uhum, Cara, olhar uhum. para a arquitetura e falar, cara, isso aqui, vamos de alvenaria estrutural, entendeu? Uhum. Tem que ter o feeling, cara. Tem O que ter o engenheiro é o feeling. cara que dá a resposta, né? Não pode ser um cara Ctrl+C, Ctrl+V, né? Exatamente, tem que saber a diretriz, né? Essa casa ou essa obra, seja qual for, ela aqui é uma obra que vai ser difícil num concreto armado, talvez um metal, uma proteção. O cara Uhum. tem que olhar e tem que saber isso. E não só o calculista, mas quando tu vai executar, muitas vezes administrar, tem alguma obra que tu fechou sem o cálculo estrutural? Tipo assim, ó, Não. quando tu fechou a administração, não tinha estrutura ainda, teve que fechar a administração só com a casa, só com a Não, arquitetura. cara. Acontece já de eu fechar, né, a administração, que o cliente só tem a arquitetura, mas a gente fala, olha, ele fecha comigo o continuar, né? Então, Aham. pegar arquitetura, tal, rodar todos os projetos, fazer sondagem e obra, né? Então, eu chamo isso Tá. de pré-obra, tá? Aham. Mas daí quando tu pega, tu já tem esse feeling. Porque às vezes pega que o cara, pô, fecha uma administração numa obra, uma coisa que olhou, não tem esse feeling, pensa, não, essa obra aqui vai ser concreto armado, normal, pilarzinho, 14 por 30. Daqui a pouco vem aquela obra em estrutura metálica, porque não tinha solução em concreto armado, que foge totalmente do nível de administração que talvez a pessoa sabia, Ah, sim. de cronograma, de Aham. execução, de quem vai contratar, ou uma proteção, sei lá. Então a pessoa tem que ter esse feeling porque é ali na frente, né? Senão ela vai Cara, tomar uma ré, né? não, te conto uma história então. Mineiro é bom para contar história, né? Quer dizer, se Pega o pãozinho fosse de aqui, queijo e vamos contar. eita! Mas, cara, até que o meu serviço de administração,
ele é tranquilo, assim, a forma como eu combino com o cliente, se a obra dá uma guinada de direção, e às vezes dá, que o cliente, às vezes, ele quer modificar o projeto, sei lá, infelizmente acontece, o sistema que eu fecho, que eu cheguei depois de fazer várias casas aqui, não me prejudica. Agora, essa casa que você viu lá no vídeo, que tem aquela viga inclinada ali, que eu comentei que a casa é uma ciranda, um malabarismo 15 mil arquitetônico. quilos de aço. 15 mil quilos de aço. O cliente já havia pré-contratado uma construtora com preço fechado e não tinha projeto estrutural, entendeu? Cara, essa construtora tem que dar graças a Deus que o cliente desistiu daquele contrato, porque os caras iam tomar um preju ali, mas é tão grande, cara, tão grande, da ordem de 500, 600 mil, entendeu? Eles cobraram, não tinha projeto estrutural, eles cobraram lá o padrão que vem fazendo ali dentro do condomínio, deve ter as métricas deles para cobrar, mas, cara, imaginando que é uma estrutura normal, convencional, cara, nada arrojada. Se você trabalha com preço assim, se você fecha mão de obra, o material incluído ou não, não sei o quê, se você não tem projeto estrutural, é loucura. É loucura fechar. Não pode nem pensar. Vai se for ter executar, né? Se for colocar a mão na massa. Exatamente, não tem jeito, né? É o dobro de aço, é o dobro de forma, é o dobro de concreto. Cara, dança tranquilo, entendeu? Então, não dá para brincar, não. O projeto estrutural não é mole, não. É tipo o que a gente fala aqui, que eu sempre falo, por exemplo, para os alunos ali, sobre fechar a casa sem um projeto arquitetônico, fechar a obra sem um projeto arquitetônico. Tipo assim, ó, chega alguém, o cliente liga. Ah, eu vou fazer uma casa, o arquitetônico não está pronto ainda, mas ela vai ter 300 metros quadrados. Qual que é o valor do estrutural? Exatamente. Né? A casa pode ser uma casinha sem nenhuma transição, sem nada, assim, tudo perfeito. Ou pode ser essa casa aí, tua com balanço para tudo que é lado. Daí o cara que fecha um estrutural por metro quadrado, sem olhar o projeto, ele cai nessa aí. A mesma que tu, né? O cara da execução, fechar a execução numa obra sem ter o projeto estrutural para avaliar o tempo que ele vai levar para executar a obra. Nossa. Cara, o cara que fez o cálculo dessa casa para mim, eu não sei o que ele arrumou para dar o preço, eu não sei se ele não estudou direito. E, cara, eu acho que assim, é um problema às vezes que o cara tá tão envolvido ali, ele abre o AutoCAD, dá uma olhada no resumo, tantos metros, pau, sei lá, ele deu uma proposta lá. Quando ele entregou o projeto para mim, ele falou assim, Matheus, cara, esse projeto aqui me deu tanto trabalho, cara, pelo amor de Deus, eu não consigo fazer nenhuma revisão nele. Fala com o seu cliente que se tiver que mexer aqui, eu vou ter que cobrar. Mas é uma paulada, cara. Você tem que olhar muito bem a planta para você dar um valor. Né? Exatamente, cara, exatamente. O Matheus, assim, cara, a gente, pô, já estamos aí, já é 9 horas, a gente foi falando. Quando vê, já é 9 horas aí, já estamos no final da nossa live aqui, né? E o papo vai indo. Cara, nem falamos da laje, né? A laje, pô, laje maciça, laje pré-fabricada. Você está me devendo uma explicação, Nivaldo. Não, olha só, vou te dar agora a explicação. Tem até um vídeo meu no YouTube, ó. Quem quiser, entra no YouTube. Todas as minhas redes sociais é Enginivaldo. Então, youtube.com/Enginivaldo. Tem um monte de vídeo lá. Um dos últimos vídeos, porque foi um dos primeiros que eu postei ali na vida, tem ali um comparativo de uma obra que eu fiz num prédio de 2.000 metros quadrados, que era com laje macia. O cliente chegou assim para mim, ó, Nivaldo, ele é mestre de obra, daí ele juntou dinheiro e conseguiu abrir a construtora, era o primeiro prédio que ele construiu para ele. Ele falou, cara, é vigota, tá? Eu quero fazer com vigota e beleza. Daí eu peguei, beleza, assim, ó, essa obra, ela não é boa para fazer com vigota. Por quê? Porque todos os pavimentos são diferentes. Então, todos os pavimentos são diferentes. Para fazer com vigota, eu vou ter que encher de viga, porque a vigota não apoia muito bem a parede. Daí, se tiver muita viga, vai acontecer que tu vai gastar muito na execução. Vai demorar muito tempo para armar muita viga. Quando eu posso pegar e botar uma laje ali maior, que apoia a parede, tu tem pouco tempo de execução e tal. Eu comecei a falar para ele, se eu botar a parede em cima da vigota, vai sobrecarregar e ela não tem resistência, então aumenta muito a taxa de armadura da vigota.
Dele, não, Vigota, Vigota. Beleza, então vou fazer com Vigota. Só que, né, pô, trabalho com isso, então eu fiz o projeto todo, o estudo inicial com Vigota, sabia que maciça era mais barato, fiz também com maciça. Quando eu fui mandar para ele avaliar, para fazer a compatibilização e tal, primeira rodada, mandei 2. Falei, né, tô te mandando 2, olha os 2, com quantitativo de cada um, e daí a gente foi fazer uma reunião. Ele ficou com uma pulga atrás da orelha, foi fazer a reunião. Todos os pavimentos eram diferentes. Sala comercial, depois mezanino, depois garagem, depois tipos. Só que o tipo era assim, o primeiro era um tipo, depois os 2 de cima eram duplex. Então, era um tipo que era um apartamento no andar, assim, mais apartamentos, mas o apartamento só estava em um andar. E os duplex também muda toda a planta. Então, era tudo 6 pavimentos diferentes, assim. Daí eu peguei e mandei para ele, fizemos a reunião, ó, muita laje diferente, então essa descontinuidade para esconder a viga e tal. Resumindo, fiz com Vigota com muita viga, porque a Vigota não apoia bem parede. E fiz com laje maciça, com vãos maiores, as cargas de parede toda em cima da laje maciça, e daí muito mais limpo de viga. Daí, no final da história, deu uma economia de 50 mil reais na laje maciça. Tipo assim, um predinho de 2 mil metros quadrados, 50 mil a menos. Uma coisa que não é, talvez, 50 mil, esse vídeo é antigo. Então, hoje, isso aqui não seria 50 mil, seria uns 150, provavelmente. Mas assim, ó, para um predinho em que o cliente achava que era um predinho para Vigota, porque os vãos não eram grandes, mas a tipologia ser muito diferente, vai fazer o quê? Eu tenho esse pavimento assim, de cima diferente. Daí eu vou ter que botar viga para apoiar a parede em cima. Só que aquela viga embaixo não tem parede, porque o ambiente é diferente. Daí ou vou baixar muito forro, perder pé direito, fica nessa jogada. Então, e uma coisa que o pessoal não saca é que assim, ó, vigota treliçada, a vigota de 12, por exemplo, eu vou botar vigota de 8, com 5 de capa, dá o total aí de uma laje de 13, né? 8, o isopor e tal, vigota de 8 mais 5 de capa. 5 com 8 com o isopor dá uma espessura média de quase 8 centímetros, que é quase uma laje maciça, porque a maioria das lajes dessa obra eram 8 centímetros. Entendi. A capa já tem uma malha e tem mais a armadura da treliça e a armadura dentro da vigota. Na maciça, só tem armadura positiva na maioria, uma ou outra com armadura negativa. Então, o próprio quantidade de aço reduziu e a quantidade de concreto ficou parecida, mas a quantidade de aço reduziu mesmo. Porque a vigota, tu tem que colocar a armadura em vários lugares. A vigota, tu bota na vigota adicional. Tem a armadura, que é a treliça, tem a armadura da capa, e a galera não se atenta que esse somatório não contribui, né? E ela não tem muita resistência. Mas aí você está jogando um jogo de gente grande, cara. Quando você faz a comparação assim, de colocar a parede apoiada direta na viga, isso é uma solução sensacional. Muitas vezes eu vou para uma solução dessa até para economizar na forma, né? Por exemplo, um nível caixão perdido, né? Que a gente vai ter ali um punhado de forma. Aí você tem que escorar tudo com madeira porque o terreno cai e tal, e uma madeirada e tal. Fala, cara, vamos bater uma laje suficientemente reforçada para apoiar a parede direta. É ótimo, entendeu? E esse é o tipo de análise que a gente tem que propor para o cliente, que a gente está nem sonhando com isso, né? Então, enfim, aí sim, aí eu consigo concordar com você, cara. Aí eu bato palma, entendeu? É que assim, é a questão dos pavimentos muito diferente. Pavimento muito diferente, todos os pavimentos muito diferentes, não é a favor da vigota. Ou é a favor de tu rebaixar pé direito, ter forro mais baixo, porque vai ter muita viga, né? Se tu jogar a parede na vigota, sobrecarrega muito a vigota. Precisa de muito aço na vigota. Então, o negócio não vale. Daí isso eu bato muito o pé aqui até. Então, tem casa aqui no condomínio que eu faço a mesma coisa. Às vezes o cara vem com a casa. É comum, pessoal, igual tu falou ali, ó. O cara contrata um empreiteiro, maioria, mesmo sendo caso de alto padrão aqui no condomínio, o cliente vai contrata o arquiteto, faz o arquitetônico, o arquiteto aprova na prefeitura, contrata um outro para fazer o hidro, para aprovar na prefeitura, que é o que precisa, e o estrutural para executar. Cadê o engenheiro para executar? Não tem. Contrata só um empreiteiro, sem engenheiro. Isso aqui é, sei lá,
Mais de 50% das casas, muito mais de 50% das casas são assim. Nossa. Daí é onde chega essa questão de a obra já vem assim, o cara já chega para mim que o empreiteiro falou, não, vou fazer laje de vigota. Já vem do empreiteiro. Empreiteiro, laje de vigota, laje de vigota. Daí, então, tem várias casas aqui que eu faço o mesmo estudo. Para casa, eu faço o mesmo modelo ali, mesma obra, com duas lajes diferentes para poder provar para ele, ó, que vai ser mais barato. Aham. Sim. Não, cara, aí sim. Eu sou super a favor da gente fazer estudos de projeto, né? Teste AB, para a gente definir para onde vai caminhar aquele projeto. Exatamente. Então, a gente tem que ter essas cartas na manga. Cara, o engenheiro tem que saber falar para o cliente que ele está fazendo isso, cara. Imagina o calculista que fala isso. Cara, olha, vamos por aqui, que aqui a gente vai economizar para caramba e tal. O cliente vai te amar, né? Então, não adianta nada se fazer um projeto, poxa, economizei para caramba para o cliente, o que é que eu vou fazer com isso? Vou guardar esse segredo aqui, né? Então, cara, você tem que bater bumbo e falar, eu economizei tantos mil, e é isso, entendeu? Tem que gravar o vídeo, colocar no Instagram, no YouTube, mostrar para todo mundo, ó, tá vendo o cliente aqui? Pô, chamei o Magnum para live ontem por causa disso. O cara me economiza 75 mil só em aço, numa casa, e não conta para ninguém. Eu, pô, Magnum, vamos conversar aqui, cara. Vamos mostrar para todo mundo. Tem que, como tu diz, bater bumbo. E, cara, e assim, ó, só para então nós encerrar aqui, uma última coisa para emendar, e a barra de fibra de vidro? Cara, a barra de fibra de vidro... Vamos entrar nessa polêmica, então. Cara, eu acho o seguinte, ela vale a pena para piso apoiado sobre o solo. Que aí, cara, eles fizeram um prédio em Santa Catarina recente, em 500 metros de piso de garagem, eles gastaram um pouco mais de 200 quilos. Então é muito leve a parada e tal. Agora, não dá para usar em peça fletida, né? Assim, é uma coisa que... sei lá, não sei se a gente vai evoluir a tecnologia a ponto de melhorar aquela fragilidade do material e tal, mas por hora a gente recua e usa no piso mesmo e boa, né? Assim, ela é um material assim que ele é barato, ele é mais leve, ele é barato, só que ele não dá para usar em elemento fletido por causa do módulo de elasticidade. Tipo, o módulo de elasticidade é 4 vezes menor. Então quer dizer que a peça desloca 4 vezes mais. Mas assim, ó, piso, como tu falou, para contrapiso armado é ótimo para usar. A própria malha da laje pré-fabricada, uma malha de distribuição, poderia se utilizar, porque não é a armadura principal que vai dentro da vigota, a malha de distribuição. A armadura de pele, a armadura de pele em viga, para pegar a fissura ali, né, a abertura por causa da movimentação térmica. A armadura de distribuição em qualquer elemento que seja só distribuição ali. Então é muito interessante, na verdade, daria para utilizar. Só não dá na fletida por causa da questão do módulo de elasticidade. Mas é 2 pontos, né? É o módulo de elasticidade que deforma muito e é o fato de não ter patamar de escoamento, essa ruptura que a gente chama de frágil. Então, tipo assim, ele não avisa que vai cair, né? Ele vai deformando numa linha constante e, de repente, ele estoura. O aço ele vai ficando constante e quando ele começa a não resistir, ele tem o patamar de escoamento, daí ele alonga ainda mais, daí tá falando, eu vou cair, né? Que é coisa que a fibra de vidro não faz. Cara, aquele vídeo lá do vergalhão de fibra de vidro, ele pegou quase 9 milhões de visualizações, cara. Eu recebi ele no WhatsApp com vários clientes. Quando ele viralizou, vários clientes para mim, Nivaldo, me responde isso. O que eu fiz? Eu gravei um vídeo e postei, daí eu comecei a só mandar o vídeo para eles também. Pega esse vídeo aqui, tô cansado de explicar. Quem me mandou o inbox na época foi o Rangel Lage. Falou, Matheus, você fez um vídeo aí, né? Que jeitinho dele. Só que tá dando um certo trabalho. O povo tá me mandando aqui. Então eu vou gravar um vídeo aqui, mas é só para explicar. Falei, cara, manda aí essa explicação, cara. Ai, mas é divertido, cara. A mídia é muito legal. Legal. Não, eu também tenho aqui um vídeo que viralizou também, que às vezes, né, é um vídeo falando dessas questões de laje de vigota, assim, e daí vem comentário de tudo que é lado, o pessoal começa a mandar assim, e daí a gente vai, né,
basicamente rindo, depois não tem muito o que fazer, né? É engraçado a reação das pessoas. Ai, ai. Mas é isso aí, cara. Aí é. Mas é isso, cara. Assim, eu quero te agradecer muito, cara, por ter aceitado aí fazer essa live comigo, trocar essa ideia sobre execução, sobre experiências. Eu sempre digo para o pessoal que é meu aluno, até aqui nas redes também, uma coisa que eu sempre falo, não adianta o cara saber projetar e não saber como é executado o que a pessoa projeta. Então a pessoa tem que projetar, mas tem que sair do seu cubículo, como diz o Fabrício lá, o Fabrício Rossi, botar a bota na obra. Então o cara É. tem que ir na obra para saber, ó, a dificuldade que alguém teve para montar isso, para montar aquilo. E é assim que a gente evolui o nosso projeto, tendo esse feedback de principalmente quem está executando, né? Então, Uhum. pô, conhecer, ver aí mais de execução é fundamental. Então, essa parte de execução, quem conversar com alguém que entende do assunto, né? Não tem como não ser. Eu queria muito te agradecer aí a ter aceitado e a presença aqui, cara. E quero pedir para ti dar aí a tua mensagem final. O pessoal que não Tá segue ele certo. ainda, tá aqui em cima, só clicar ali e seguir o Matheus. Isso. Cara, não, obrigado pelo convite aí, da gente ter a oportunidade de trocar essa ideia. Eu sempre gosto muito, cara, de conversar com calculista, né? São dois lados da mesma moeda, né? Duas visões diferentes ali que se complementam. A gente que executa precisa do calculista ao longo da obra, tem que ter uma sintonia muito boa, cara, uma troca de ideias, de experiências. Eu aprendo demais com o meu calculista aqui. E ele também aprende comigo. Ele nunca me falou isso, não, mas ele me pergunta tanta coisa que eu tenho certeza que ele também tem algo a aprender, sabe? Com certeza, Bem, talvez o ego não deixa, mas com certeza. e a gente vai trocando essa ideia, vai evoluindo junto. E, cara, tudo de bom aí. Sucesso no seu. Né? Você tá para abrir curso, né? Abrir vagas para o seu curso, não é isso? Daqui a pouco. Vou. Essa é a Né? última live da semana de aquecimento, né? E daí na semana que vem, segunda-feira, é uma aula única na segunda-feira e na segunda vai abrir inscrição para o meu grupo, para o meu curso, né? Programa de mentoria. É mais do que um curso, é um programa de mentoria com uma mentoria contínua durante um ano e tal. Vai abrir na segunda-feira, depois do evento que começa às 8 horas. Daí quem não está Pois inscrito é é. só clicar na minha bio e se inscrever. Então, é isso aí, cara. Quem está assistindo aqui, galera, tem que. Olha, uma das coisas que você mais pode fazer para atalhar, de um bom sentido, né, o seu desenvolvimento dentro da construção, é ir atrás de qualificação, cara. Se você está aí pensando em cálculo estrutural, cola no Nivaldo aí, fazem muito bem participar do evento dele. E é isso, cara. Sucesso para você aí, Nivaldo. E vamos juntos aí melhorar esse mercado, né? Valeu, cara. Obrigado. Obrigado para todo mundo que está aqui até agora com a gente, conversando, trocando essa ideia. E assim, ó, então, novamente, essa é a última live, né? A gente teve live segunda-feira com o Henrique Bosco, vendas. Quem não viu ainda, todas as lives estão salvas aqui no meu perfil e também estão salvas no YouTube. Eu estou colocando elas no YouTube. Então é só assistir ali, vendas. É fundamental saber se comunicar e saber vender, saber se posicionar estrategicamente. Falamos de vendas na segunda-feira. Na quarta tivemos uma com o Magno sobre um case real para entender como é que ele conseguiu aquela economia numa obra. Então, quais foram os pontos que ele viu que poderia ser melhorado num projeto estrutural, R$ 75.000. E hoje com o Matheus sobre execução de casas de alto padrão. Todas as lives aí estão salvas aqui. Pode rever o quanto quiser, porque elas não vão sair do ar, vão ficar. E na semana que vem, às 20 horas, no dia 24, segunda-feira, vai ter a minha aula ali, o meu evento, que é Calculista 10K, a Ascensão. Então lá a gente vai fazer juntos um projeto estrutural, para tu entender do zero como é que funciona toda essa dinâmica. Então, o cara que nunca teve aí o contato com um projeto estrutural e quer aprender, vai poder utilizar a licença gratuita do software que tem lá, daí vai criar o projeto, entender a arquitetura, lançar, vai aprender do zero esse caminho para se tornar um calculista de sucesso. E daí, depois do evento, vai abrir inscrição para Estruturas na Prática, que é o meu programa de mentoria. Mas daí eu explico lá na frente, né? Então, obrigado para todo mundo que estava aí. Quem não se inscreveu ainda, o link está na minha bio, só clicar e se inscrever. Obrigado novamente aí, Matheus. E, cara, Vamos junto. sucesso para ti também aí.
para a tua construtora aí, que está bombando, que domine ainda mais esse mercado aí, né, de BH. E quando tu aparecer aqui em Balneário Camboriú, Ô, o convite está feito para comer um café, só que tu traz o pão de queijo, né? pode deixar. Eu vou ainda nessa metrópole da engenharia civil no Brasil, com toda certeza. Fazer uma visita aí, vou aí levar o pão de queijo, você entra com café. Beleza? Com certeza. Valeu, cara. Um Então, abraço, valeu. obrigado e obrigado a todos aí. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.